Olá, família vascaína, olá, irmãos vascaínos, muito bom dia! Começando aqui mais um vídeo no nosso canal. Pois é, gente, tá difícil, né? Tanta notícia ruim acontecendo e tá complicado demais, cada vez mais fazer vídeos aqui. Mas vamos lá, né? A vida continua, a gente precisa fazer vídeos, precisa manter o canal vivo, acordado, né? Então vamos lá, apesar de tudo, apesar dos pesares, vamos gravar, vamos aí informar e também demonstrar toda a nossa indignação, todo o nosso repúdio a todas essas canalices que estão acontecendo agora também, quer dizer, também agora, já há muito tempo, né? Mais uma, contra o torcedor vascaíno, contra o sócio vascaíno. Vamos falar aí um pouco disso. Falar também da situação terrível em que se encontra o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro muito rapidamente. Então, e tem também nossas curiosidades, né? A curiosidade do dia, já que esse é o Bom Dia VR. E também temos aí alguns salves, alguns alôs para mandar. Vamos de vinheta, eu tô voltando já já para você, fique ligado. Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Muito bem, irmãos vascaínos, família vascaína, hoje, sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021, uma ótima sexta-feira para você, desde já um excelente fim de semana para você, irmão vascaíno, apesar de tudo que está acontecendo, né? Gente, está complicado demais, está doloroso, está triste, vamos falar já já de mais um episódio estarrecedor. Algo que nos deixa, assim, realmente estarrecido, né? Com tanta sacanagem que está acontecendo contra o Clube de Regatas Vasco da Gama e também contra o seu torcedor, o torcedor que sempre sustentou esse clube. E não é de hoje, é desde a sua fundação. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Deixa eu fazer a nossa curiosidade, antes que eu perca aqui o ritmo, né? Que é muita chateação. E aí depois não consigo falar de mais nada. Vamos lá, curiosidade de hoje. Curiosidades do Gigante. A torcida do Vasco criou em 1923 o Bicho, ou seja, premiação em dinheiro para os jogadores de acordo com o desempenho em campo. Pois bem, foi a curiosidade do dia aqui no VR. Já pensou, cara, se... Quer dizer, ainda acontece hoje em dia, né? Jogadores aí, quando tem bom desempenho em campo, eles geralmente são premiados, né? Por vitórias, por títulos. Se os jogadores do Vasco atualmente, né? Esses jogadores que aí estão, dependessem apenas do Bicho, estariam mortos de fome. Porque, não precisa dizer, né? O desempenho do time vai de mal a pior. Bom, curiosidade, volta amanhã no próximo Bom Dia VR. Fique ligado, sempre uma novidade que talvez você não saiba, né? De coisas que aconteceram aí na história do nosso Gigante da Colina. Vamos então aproveitar, mandar um abraço agora para essa rapaziada. Vamos, chama a vinhetinha, por favor. Mário, manda um alô! Então, quero mandar um alô especial para o Vanderlei Martins, que ele é do Rio, é carioca, né? Mas está lá morando em Bagé, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. Valeu, Vanderlei, abraço, garoto. Abraço também para o Luiz Carlos, de Ibitiara, lá na Chapada Diamantina, na Bahia. Um abraço aí para todos os vascaínos aí de Ibitiara, Chapada Diamantina. Abraço também para os vascaínos de Bagé, no Rio Grande do Sul. Valeu, Vanderlei, valeu, Luiz Carlos. Grande abraço para vocês, irmãos. Quer um alô? Deixa um comentário aí que no próximo vídeo eu mando aquele alô com certeza para você. Valeu? Valeu! Meus queridos, vamos falar então rapidamente sobre a situação do Vasco da Gama do Campeonato Brasileiro. Depois de mais uma rodada, agora caímos da 15ª posição para a 17ª. Isso aconteceu porque Fortaleza ganhou seu jogo contra o Santos, 2-0, não é isso? Creio que sim, 2-0. E o Bahia também ganhou o seu jogo, né, contra o Atlético Paranaense por 1-0. Então, ambas as equipes ultrapassaram o Vasco da Gama, que perdeu, foi humilhado por 4-1 para o Bragantino, né? Ontem até na edição eu acabei colocando 2-1, estava com a cabeça
Hoje também não está diferente não, tá, gente? A cabeça continua muito ruim nesse aspecto para falar de Vasco da Gama. E o Vasco, então, como eu disse, está em 17º lugar. Na próxima rodada enfrenta o Galo, em São Januário, o Atlético Mineiro no sábado, ainda tentando fugir da zona da confusão, como diz aí o Pô Fechou, né? Tá difícil, tá difícil. Na minha opinião, como eu já disse no vídeo anterior, a minha esperança não é nem que o Vasco ultrapasse ninguém não, tá difícil, né? Mas isso antes do Fortaleza vencer o Santos. Agora, eu digo o seguinte, tem que ultrapassar pelo menos um, né? O Fortaleza, o Bahia ou o Sport, né? O Sport que perdeu para o Ceará, não foi isso? 3-0. Acho que sim, tô ou não tô? Qual vascaíno está com a cabeça boa? Eu não tô. Se você tá, você é um privilegiado. Passa na tela aí a classificação. Aí, a tabela tá aí, ó. Eu coloquei até tirei ali o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense dessa, que na minha opinião não caem mais, né? Não tem mais essa possibilidade. Estão muito mais próximos da zona da Sul-Americana do que zona do rebaixamento. Então, na minha opinião, Botafogo, Coritiba, Goiás já caíram, a não ser que aconteça um milagre aí daqueles, né? E então falta um clube, né? Uma equipe para cair, e essa vaga está em aberto entre Vasco, Sport, Bahia e Fortaleza. No momento, quem está na pior é o Vasco, é o 17º colocado, como você pôde ver aí na tabela, né? E ainda a briga ali contra Fortaleza, Bahia, Sport e o Vasco tem aí ainda uma chance, né? Porque enfrentará o Fortaleza e também o Bahia. Já o Sport não, o Vasco já jogou com o Sport 2 vezes, inclusive conseguimos 2 vitórias contra o Sport. Então, teremos confrontos diretos contra a Fortaleza e o Bahia. Assim aumentamos, né? Claro, claro, se ganharmos, né? Aumentaremos aí a nossa possibilidade de permanência na primeira divisão. Vamos então agora falar de... Eu ia falar de coisa ruim. Já estávamos falando de coisa ruim, né? Aliás, quanto tempo que a gente não fala de coisa boa no Vasco da Gama, hein? Seriam 20 anos? Sim, 20 anos, né? Com uma exceção ali do ano de 2011, que ganhamos uma Copa do Brasil. 2012 fomos bem, ficamos em segundo lugar, né? No Brasileirão. Tivemos aí algumas passagens pela Libertadores. Uma outra passagem um pouco mais recente na Libertadores de 2018, né? Que não passamos da fase de grupos, enfim. Mas a coisa está só piorando, se é que ainda há essa possibilidade de piorar, né? Bom, pode sim, pode haver essa possibilidade de piora, já que uma boa notícia é que o Campelo está saindo, mas uma notícia péssima é que talvez o Salgado assuma, né? Mas eu prefiro acreditar que ele não vai assumir, e caso ele assuma, logo depois ele vai assumir e depois sumir. Porque justiça, eu acredito, será feita e o nosso presidente será aclamado, será o nosso Levenciano. Levenciano vai dar Vasco. Acredito que já deu Vasco, é uma questão de tempo. Mas vamos falar então aí, cara. Coloca aí, eu vou fazer o seguinte, eu li ali a manchete, né? Coloca aí, por gentileza. Vasco pede na justiça que ação de 12 sócios contra a vitória de Jorge Salgado seja extinta e que multe cada um em 10 salários mínimos. Gente, como é que pode? Essa manchete aí que eu li, na verdade, está errada. Eu li o que tá escrito, mas quando você fala o Vasco pede na justiça, o Vasco pede, gente, o Vasco não fala. Quem está pedindo para multar 12 sócios, quem está movendo essa ação contra o torcedor vascaíno, não é o Vasco. São os calhordas, são os canalhas, são os safados, corruptos que estão dentro de São Januário. São essas pessoas. É o senhor Campelo, que está fechando aí, terminando seu mandato aí de presidente, com chave de lama. É até uma ofensa a lama, né? A lama é uma coisa muito limpa, perto desse nome, Alexandre Campelo, perto do nome de Fausto Mulsa, perto de Júlio Brandt, perto de toda essa canalice, perto de Jorge Salgado. A lama é uma coisa pura, purificada, uma coisa dos deuses, perto desses canalhas. Não entra na minha cabeça como assim um clube, através dessas pessoas
repugnante, nojenta. Podem fazer isso com a sua torcida. Vocês estão se esquecendo, senhores, que essa torcida vascaína, essa torcida atual, levantou o nosso CT. Essa torcida atual, no fim de 2019, mostrou sua capacidade mais uma vez quando fez uma associação em massa, chamando a atenção de um mundo inteiro, se tornando, creio eu, que a quinta maior torcida, a quinta maior em sócios-torcedores em todo o planeta. Vocês sabem quantos clubes existem no planeta? Vocês sabem quantos clubes estão à frente do Vasco da Gama no quesito grana, dinheiro, status? Muitos, dezenas, talvez centenas. Não pela grandeza, não pela história. Porque se for comparar história do Vasco da Gama com qualquer outro clube do planeta, com qualquer outro, repito, qualquer outro, seja Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, seja qual for, nenhum deles chega perto da história do Vasco da Gama. História que vocês estão jogando no lixo, na lama. Vocês não podem fazer isso com a torcida que, como eu disse, ergueu o CT, continua erguendo, a torcida que fez uma associação em massa, chamando a atenção de todo o planeta, todo mundo do futebol, até fora do futebol. E essa torcida, senhores, não nós dessa geração, mas dos nossos antepassados, e muito provavelmente os antepassados de vocês, aquelas pessoas que provavelmente já faleceram, já se foram, levantaram São Januário. Levantaram São Januário. Esse clube sempre foi sustentado pela sua imensa torcida, que já não é mais feliz por causa de vocês, por causa dos senhores. Nós não somos mais felizes. Vocês estão acabando com o clube. Quantas vezes eu terei que abrir aqui a câmera do celular para dizer isso? Fica até chato, fica repetitivo. Isso é muito doloroso. Vocês deveriam ter vergonha na cara. Deveriam sumir do Vasco da Gama. Por que vocês querem continuar aí? Eu já perguntei isso no Bom Dia de ontem. Não entra na minha cabeça. Vocês estão pedindo que a justiça puna não só esses 12 torcedores não, porque se eles forem punidos, como outros 40 também já pediram a punição para os outros 40, vocês estarão punindo uma nação inteira de mais de 20 milhões de torcedores. Isso é uma covardia, vocês são covardes, vocês são sujos, vocês são imundos. Um clube que surgiu de uma democracia, vocês estão agindo de maneira arbitrária contra essa torcida que sempre teve democracia. O clube surgiu fruto de uma democracia, abrindo as portas para analfabetos, para negros, para pobres, operários, para pessoas desfavorecidas, que jamais era uma coisa inimaginável que pessoas dessa classe inferior pudessem jogar futebol. E o Vasco da Gama fez isso. E aí sua torcida foi crescendo, crescendo, crescendo. Levantamos São Januário. Dentro de São Januário, o nosso presidente Getúlio Vargas assinou várias leis. A CLT, por exemplo, um clube que nasceu da democracia, onde leis foram assinadas lá dentro. Lá já aconteceu vários pronunciamentos do nosso presidente Getúlio Vargas. Aconteceu desfile de escola de samba. É uma história linda demais. O primeiro clube a ser campeão internacional, campeão em 48, com o Expresso da Vitória, campeão da América. O mundo não conhecia futebol brasileiro, passou a conhecer por causa do Vasco da Gama, por causa desse clube que vocês estão afundando, matando, enterrando, sepultando. E vocês agora querem fazer isso com a torcida. Vocês são desonestos demais, vocês são podres, safados. Dá vontade de sair falando um monte de palavrão aqui. Mas eu não vou perder a minha educação com vocês. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu já não sei nem mais o que fazer. É muita sujeira, gente. É muita sujeira. A gente fica indignado quando a gente pensa que
que vai melhorar, que vai acabar, vem uma nova pancada. Como a gente pode acreditar na justiça? Como? Toda hora é um juiz, é uma nova juíza, aí uma vem e se diz incapaz, se diz impedida, suspeita, coloca uma suspeição, aí passa para outra vara, passa para outro juiz, e ninguém bate o martelo a favor da justiça, a favor da honestidade. Aí por isso que aparecem pessoas dizendo que vocês estão subornando o sistema, que vocês estão subornando partido político. Por isso que tem gente que fica falando isso daí, reproduzindo, infelizmente sem provas. Eu não vou acusar ninguém aqui disso, porque eu não tenho provas, eu não sou maluco, eu sou pobre, não tenho provas, não posso pagar um advogado. Então, vocês não vão me processar por chamarem vocês de safados, por chamar vocês de podres, de imundos, porque vocês são. Agora, a acusação, falar de suborno que vocês realmente fizeram, infelizmente, eu não tenho provas. Se vocês fizeram, vocês sabem. Se não fizeram, também sabem. Eu gostaria muito de ter certeza disso e ter provas. Ia ter o prazer, o imenso prazer de colocar todos vocês dentro de uma cela, atrás das grades. Porque vocês estão fazendo isso com a torcida. Torcida que, repito, sempre sustentou o Vasco da Gama, sempre sustentou o nosso gigante da colina. Nós, torcedores, não merecemos o que vocês estão fazendo conosco. Vocês precisam tomar vergonha na cara. Precisam. Já era para ter tomado há muito tempo. Retire-se do Vasco da Gama. Vocês, repito, não farão falta. Vocês nunca fariam falta para o gigante da colina, para o Vasco da Gama. Vocês são sujos demais. Vocês são incapazes de qualquer coisa para reerguer o nosso clube. Vocês são safados, vocês são sujos, podres, hipócritas, nojentos, repugnantes. A torcida não merece isso. Nós não merecemos isso. O Vasco da Gama não merece vocês. Tomem vergonha na cara e sumam. Gente, eu vou ficar por aqui. Bom dia, BR, tá ficando aqui, amanhã eu volto, tá bom, gente? E a gente espera em Deus que aconteçam boas notícias, porque tá difícil. Tá difícil conviver com toda essa canalice, com esse bando de golpistas aí. Grande abraço, família vascaína, irmãos vascaínos, Vasco. Aqui, amor, apesar de toda essa sujeirada, nós vamos sobreviver e vamos colocar no poder quem de fato merece. Quem de fato vai reerguer o nosso clube. E o nome dele é Levenciano. Vocês vão sumir do Vasco da Gama. Vão sumir. E isso já vai acontecer tarde.